Lucas 23. Jesus perante Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiram cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele viria fazer algum sinal. E interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais, os sacerdotes e os escribas o acusando com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado esse homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então ele pela terceira vez lhe disse: mas que mal fez esse? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguiam uma grande multidão de povo e de mulheres
as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde faz isso, que se fará ao seco. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, e rasgou-se no meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro, escavado numa pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, como foi posto
o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento.